Nesse vídeo eu vou mostrar como se constrói o gráfico de uma função do segundo grau. A função escolhida foi f de x igual a menos x elevado a 2 mais 2x menos 1. Então essa aqui é uma função quadrática ou do segundo grau. Existem algumas maneiras de você construir o gráfico. Eu vou fazer de uma que eu já comentei em um outro vídeo. Primeiro, eu vou pegar a função e vou transformar em uma equação do segundo grau. O que eu tenho que fazer? Eu faço f de x igual a zero. Ou seja, eu pego o que está antes da igualdade e coloco igual a zero. Mas quem é o f de x? É isso aqui, menos x elevado a 2 mais 2x menos 1. Aí eu coloco igual a zero. Identifico o valor do A, B e C. O A é menos 1, o B é 2 e o C também é menos 1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor do x vertes. Qual é a forma? Menos B sobre 2A. Lembrando que esse menos aqui significa que é o oposto do valor de B. Como o valor do B é 2, o oposto de 2 é menos 2. 2 vezes A, como o valor do A é menos 1, multiplicado por 2 vai dar menos 2. Efetuando aqui uma divisão, eu faço primeiro o jogo do sinal, menos e menos vai dar mais, e efetuo a divisão. Então, o x vértice é igual a 1. Aí eu faço uma tabela. Essa tabela ela é formada ou composta de 3 colunas. Na primeira coluna eu vou colocar o x. Na segunda coluna eu vou colocar a função que foi dada. Só que aqui eu fiz uma pequena mudança na função. Porque na função oral, ela tinha f de x. Só que f de x e y é a mesma coisa. Então aqui, no lugar do f de x, eu usei o y. Por quê? Porque quando eu vou fazer um par coordenado, para ficar mais fácil, a gente pega sempre o x e o y. Então por isso que eu fiz essa mudança, mas não vai influenciar em nada no desenvolvimento do exercício. Bem, como o x vértice é 1, então eu coloquei 1 aqui na terceira linha. Por que na terceira linha? É porque eu vou utilizar 5 números. O x vértice, os 2 primeiros números inteiros menores do que ele, e os 2 primeiros números inteiros maiores do que o x vértice. Então esses são os números que eu vou usar. Bem, o valor do y, quando eu substituir o primeiro valor e o quinto valor, o resultado vai ser o mesmo. Essa tabela aqui só é para auxiliar a eu encontrar esses pontos. Então, não é obrigatório você fazer todos os cálculos. O que eu vou fazer aqui? Como eu já sei que quando você pega o primeiro número e o quinto número e o resultado é o mesmo, entre o número 3 e o menos 1, eu achei mais fácil substituir o número 3 na função. Então ficou menos, aí no lugar do x eu coloquei 3 aí ao quadrado, mais 2, no lugar do x novamente o número 3 menos 1. Esse menos aqui, você não vai fazer nada, não vai resolver a potência com ele não está envolvido na potência. Você vai repetir o sinal de menos, resolve a potência que vai dar 9, depois faz a multiplicação que vai dar mais 6, e aí o menos 1 que você já tem da função. Bem, aqui, como é uma expressão numérica e só tem a adição e a subtração, você resolve o que vier primeiro. Quando você tem um número negativo e um positivo, repete o sinal do maior em valor absoluto, que no caso o maior em valor absoluto aqui é o 9. Então o sinal dele é menos. Resolvendo isso aqui, o resultado vai dar menos 3. Com esse menos 1 que eu tenho,
Aí eu vou repetir o sinal e somar, porque os sinais são iguais. Então vai dar menos 4. Bem, se o valor do y do quinto valor de x é menos 4, o valor do y do primeiro número também é menos 4. Então eu só coloquei menos 4 aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer com o segundo valor e com o quarto valor. Então aqui, ó, quando eu usar no lugar do x o 0, que é o segundo valor, e o 2, que é o quarto valor, o resultado do y vai ser o mesmo. Aí, o que eu resolvi fazer? Ó? Entre o 0 e o 2, eu achei mais fácil substituir o 0. Mas aí, se você quiser fazer do 2 também, não tem importância. Então, eu fiz do 0. Então, como é que ficou? Menos... No lugar do x eu coloquei 0, aí elevei a 2, que é da fórmula, mais o 2, que é da fórmula. No lugar do x, novamente, eu coloquei 0, menos 1. Esse menos eu repeti aqui. O resultado da potência aqui, ó, vai dar 0. O resultado da multiplicação, ó, também vai dar 0. E aí eu repeti o menos 1. Esses dois números aqui, ó, não vai influenciar no meu resultado. Então, o valor do y é igual a menos 1. Aí, o que eu faço? Eu pego esse menos 1 e já coloco como resultado o número 2. Bem, o que faltou? Qual o número que faltou eu resolver? Faltou eu resolver esse número aqui, ó, que é exatamente o x vértice. Então, o que eu faço? Aí, com esse número, eu vou substituir para eu saber o resultado. Então, ficou ó, menos, aí no lugar do x eu coloquei 1, elevado a 2, mais 2, no lugar do x eu coloquei novamente 1, menos 1. Esse menos eu vou repetir, né? Eu repito esse menos aqui, ó. Eu vou repetir ele em todos esses casos aqui. Aí eu resolvi a potência, que vai dar 1 positivo. Faço aqui a multiplicação, que vai dar mais 2. E aí o menos 1 que eu tenho. Resolvendo aqui, resolve primeiro a adição. Então, quando eu tenho um número negativo e um positivo, ó, repete o sinal do maior em valor absoluto. O maior em valor absoluto é o 2. O sinal dele é mais. E diminui. Então, menos 1 mais 2, o resultado vai dar mais 1. Esse mais 1 com esse menos 1, o resultado vai dar 0, porque esses dois números são números opostos. Aí eu formo o terceiro ponto, né? Que foi o 1, que é o x, e o 0, que é o y. Esse terceiro ponto aqui, ó, o valor do x é o x vértice. Isso significa que esse valor do y é o y vértice. Depois de calcular os 5 pontos, a gente vai construir o gráfico, que é o que o exercício pediu. Então eu faço aqui o plano cartesiano, que são essas duas retas, uma na horizontal, que é a abscissa representada pela letra x, essa outra vertical, que é a ordenada representada pela letra y. Olha, dividir em espaços iguais, usando no caso aqui 1 centímetro de um número até o outro. Lembrando que à direita de 0 eu tenho x positivo e à esquerda eu tenho x negativo. Acima eu tenho y positivo e abaixo eu tenho y negativo. Bem, o valor do a nessa função, ele é negativo. O valor do a, ó, é menos 1. Menos 1 é um número negativo. Se ele é negativo, significa que ele é menor do que 0. Então eu já sei que o gráfico vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó. Tá? Vai ter esse formato aqui. Então vamos ver se realmente a gente consegue isso. Primeiro ponto. Antes de substituir, a gente tem que saber que qualquer ponto que existe, o primeiro valor
de x e o segundo valor ele é de y. Isso não pode mudar. Então, primeiro ponto, o x é menos 1 e o y é menos 4. Então, vai ser 1 centímetro para a esquerda e 4 centímetros para baixo. Aí eu faço uma reta vertical, uma reta horizontal. Essa reta tem que ser pontilhada. No encontro das duas retas, eu marco o primeiro ponto, que é esse ponto aqui. Segundo ponto, valor do x é nada, então eu não vou nem para a direita e nem para a esquerda. E o valor do y é menos 1, então eu vou andar 1 centímetro para baixo. Então o ponto vai ficar aqui, em cima do eixo y, no número menos 1. Terceiro ponto, que é o ponto vértice. 1 para a direita, que é o valor do x, e o valor do y é 0, que significa que você vai andar 1 centímetro para a direita, não vai para cima e nem para baixo, porque o y é 0. Então o ponto ficou em cima do eixo x, no 1 positivo, que é a direita. Quarto ponto, 2 e menos 1. Como 2 é positivo, então é 2 centímetros para a direita. 1, 2. Como o y é negativo, é 1 centímetro para baixo. 1 centímetro para baixo. Novamente eu fiz a reta vertical e a reta horizontal. No lugar onde as duas retas se encontram, eu marco o ponto, que é o quarto ponto. Quinto ponto, o x é 3 e o y é menos 4. Então você vai andar 3 centímetros para a direita, porque o x é positivo, 1, 2, 3, e 4 centímetros para baixo, porque o y é negativo. 1, 2, 3, 4. Faço uma reta vertical, faço uma reta horizontal, no encontro das retas eu marco o ponto. E aí o que eu faço? Eu faço duas curvas. Essa curva aqui, ela é crescente até o ponto vértice, e essa aqui ela é decrescente. Então esse é o gráfico da função y igual a menos x elevado a 2 mais 2x menos 1, que é essa função que foi dada aqui. Bem, agora eu vou fazer um resumo em relação ao gráfico, só para mostrar mais alguns detalhes. Tipo, o gráfico eu já sei que é uma parábola, porque todas as vezes que a função for quadrática ou do segundo grau, o gráfico é uma parábola. A concavidade ela é para baixo. Por quê? Porque o A é negativo. Lembrando que concavidade é isso aqui. Então, olha aqui, está mostrando aqui que realmente a concavidade é para baixo. Essa função que foi dada, ela assume ponto de máximo. Por quê? Porque o ponto mais alto do gráfico é o ponto vértice. Olha aqui, ponto de máximo. Olha aqui, o ponto mais alto é o ponto vértice. Então a função assume ponto de máximo. Essa função, ela tem o valor de máximo. E esse valor de máximo vai ser o valor do y vértice. Mas quem é o y vértice? Olha, se esse ponto aqui é o ponto vértice, significa que o x é 1 e o y é 0. Então o y vértice é 0. E uma outra definição que eu posso achar aqui, um outro valor que eu posso achar, são os zeros da função. Como é que eu acho o zero da função? Analisando apenas o gráfico. É só você olhar no eixo x, onde é que o gráfico corta o eixo x. Nesse caso aqui, o gráfico está cortando o eixo x no número 1. Então, essa função dada, ela só tem um zero da função. Então, o zero da função vai ser o número 1. Isso significa o quê? Significa que se você for calcular o zero da função usando a fórmula de Bhaskara, o valor do delta que você vai achar vai ser 0. Por que eu sei isso?
Porque se o valor do delta for igual a zero, a função vai ter dois zeros iguais. Nesse caso aqui, ó, seria o número 1.